E bom, tô com saudade de ti, seja bem-vinda. Tá com muito plantão, né? Bom, então, começando mais uma reunião do nosso dia, hoje, dia 11, né? Muito feliz da gente poder estar aqui e começar esse grupo de estudo tão querido, tão amado, né? Então, antes até da gente começar a fazer o estudo, a Isabela vai fazer uma oração e depois a gente começa o nosso estudo de hoje. Pode fazer, Isabela. Senhor Jesus, espiritualidade boa e amiga, que nos assessora nesse projeto tão maravilhoso, que é estudando as obras de André Luiz, que nós possamos, com os ensinamentos hoje aqui, conversados, aclarados, discutidos, que nós possamos compreender verdadeiramente todo esse projeto de aprendizado para a nossa transformação moral e para que nós possamos aplicar na nossa vida prática tudo isso que nós hoje iremos conversar e discutir. Aos cuidados do Cristo, aos cuidados do Dr. Bezerra, da doutora Marlene, agradecemos verdadeiramente pela presença de cada um de nós neste grupo e que nas bênçãos de Jesus possamos estar completamente acolhidos pelo seu amor infinito e perfeito. Que assim seja. Que assim seja. Tu quer fazer oração agora, Isa, ou tu quer fazer depois? Alzira. Como vocês quiserem, se inclusive outra pessoa quiser ler também, fiquem bem à vontade. É porque eu achei tão bonito o que ela falou que Pode ser no aí eu fim digo, também, como encerramento, sei lá. Sei. Ou de repente pode ser vocês que sabem. Tu acha? Na verdade, não é a oração, né? Na verdade, é o diálogo que ela estabelece com Clarinde Leonel, né? Quando ela é convidada por Silas, né? Porque, na verdade, eles levam, né? Silas, Hilário e André levam Clarinde Leonel para o local onde teve a morte de Alzira, né? Próximo ao lago. E naquele momento eles começam a ter várias reminiscências, né? De todo o processo que aconteceu e principalmente dos sonhos, né? Que eles amealhavam. Tanto Leonel, que tinha um sonho em ser musicista, né? E viver essa realidade, assim como o próprio Clarindo, né? Que também tinha um sonho de desenvolver a parte de desenvolvimento de agricultura, enfim, nas terras. E aí, quando começam com essa reminiscência, eles trazem a Alzira, porque eles tinham aquela angústia, né? Aquele sofrimento muito grande, o sentimento de culpa. Né? Quando eles começam a aclarar a consciência deles, de todo o equívoco que eles tinham realizado, então eles começam a desenvolver uma culpa muito grande. E aí a Alzira, ela tem um discurso belíssimo, né? Acolhendo... Me desculpa te interromper, Isabela, só para o pessoal se achar. Eu só vou voltar aqui, porque tem gente que não ocupou, não teve na última reunião, para o pessoal tentar entender como é que a gente vai fazer. A Cidéria, acho que não estava, aqui eu não estava, a Sônia, não me lembro. Só para lembrar vocês, gente, assim, que a gente tinha ficado no final do capítulo 10, tinha faltado algumas páginas, que eu até coloquei ali no grupo, da página 154 até, deixa eu olhar aqui, 158. e até 158. Então, assim, o que a Isa vai fazer? Como ficou difícil da gente juntar a Elodie, porque a Elodie está no Canadá agora e vai demorar para vir, então a Isa fez um resumo. Então, ela vai finalizar um resumo do capítulo 10. Eu falei para vocês, para todo mundo dar uma lida, então ela vai fazer um resumo, tá? E depois ela vai entrar no capítulo 11, tá? E posteriormente no 12, que ficou a parte dela, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, é a continuação do 10, que ela faz um resuminho e todo mundo depois dá uma lida, quem não leu, e ela entra no 11 depois. Só para o pessoal que não estava se achar, né, Isa? Desculpa, Isso, tá? nada que nada. Eu até, na verdade, doutora Vera, como eu não lembrava da história mais, aí eu comecei a ler o livro todo, para poder fazer essa conexão, né? E conseguir, se o pessoal tivesse alguma dúvida que precisasse ser discutida aqui. Então, assim, resumidamente, né? O capítulo 10, ele retrata muito sobre o processo de consciência, né? Que Clarindo e Leonel, na verdade, um pouquinho antes, no capítulo 9, eles começam a ampliar essa consciência,
na hora que Silas começa a falar de toda a trajetória dele, né, do sofrimento, de todo o equívoco que Silas realizou, de um ato totalmente relacionado à usura também, né, que ele terminou propiciando o assassinato do pai dele, o assassinato da madrasta dele pelo próprio pai, e todo o sofrimento que ele desenvolveu no mundo espiritual, e ele divide, né, com Leonel e Clarindo essa experiência dele, e a partir dele abrir o coração dele para Clarindo e Leonel, ele começa a atacar Clarindo e Leonel profundamente, e eles começam a despertar a consciência deles, né, para o equívoco que eles estão cometendo de tanto da obsessão com o Luiz, né, o filho de Antônio Olímpio e de Alzira, como também com todos os equívocos que ele tiveram em relação a tudo que eles empreenderam de atitudes equivocadas até então. E aí eles começam a despertar consciência, e o capítulo 10 vai falar justamente sobre esse processo de despertamento de consciência, né, de tentativa de começar a modificar, de começar a sair daquele processo de obsessão, que eles também estavam num processo de obsessão, de muito ódio, de muita raiva, e eles tinham esquecido a verdadeira finalidade deles como propósito de existência, né? Eles tinham esquecido que, por exemplo, Leonel tinha um sonho de se dedicar ao piano, à música, e que o próprio Clarindo também tinha outro sonho relacionado à produção de agricultura, de desenvolvimento daquelas terras que iam ser dele também. Então, eles ficam tão obcecados pela vingança que eles esquecem os propósitos dele verdadeiros, né? Então, quando Silas começa a falar todo o processo dele de equívoco, eles começam a despertar a consciência deles também. Eles começam a ter sensibilidade. Então, o capítulo 10 é um capítulo, na verdade, da renovação, né, do despertamento da consciência de Clarindo e Leonel e do processo de perdão mútuo e do planejamento reencarnatório de toda essa família, né? Então, nesse momento, né, Clarindo e Leonel começam a despertar e começam a entender e se arrepender, né? E o maior sofrimento deles e o maior sentimento de culpa era eles terem induzido Alzira ao suicídio no lago, né? Eles, pela obsessão intensa que eles submeteram a Alzira, né, logo após o falecimento deles, então eles, pelo ódio e pela vingança, eles submeteram a Alzira a um processo obsessivo, que ela, nesse ínterim, ela enlouqueceu e ela se matou. Então, eles tinham esse processo, muita culpa. E aí, Silas, que já tinha conversado com a Alzira anteriormente, e a própria Alzira já se dispunha, né, no processo de planejamento reencarnatório, de receber eles dois como filhos dele, como Antônio Olímpio, como marido novamente, para ajudar Antônio Olímpio no processo de regeneração. Então, Silas faz o link entre Clarindo e Leonel e entre Alzira. E aí, esse capítulo 10 é exatamente para garantir esse perdão mútuo, né, para Clarindo e Leonel realmente conseguirem se libertar daquele sentimento de culpa que eles tinham em relação ao assassinato, né, a indução, na verdade, do suicídio de Alzira, e Alzira, na verdade, como já um espírito, já com um processo de desenvolvimento moral, né, e desenvolvimento espiritual muito mais elevado, né, no processo de perdão, no desenvolvimento do perdão, então ela já dá, na verdade, uma grande lição para eles, né, quando eles vão ter a oportunidade de pedir perdão, na verdade, é ela que pede perdão, né, porque ela se considera também coautora do processo do assassinato deles no lago, né, coautora, já que ela estava do lado do marido, já que ela, de qualquer maneira, usufruiu dos bens, né, relacionados a tudo aquilo. Então, esse discurso dela, que é na hora que ela se aproxima de Clarindo e Leonel por Silas, então, essa palavra dela é justamente para acolher os verdugos, né, acolher eles num perdão realmente maternal, né, e avisar eles que eles terão agora a oportunidade de reencarnar no próximo em família. Então, eles vão ter a oportunidade de passar 25 anos, em média, na Mansão Paz, para se prepararem para o planejamento reencarnatório, né? Ela, que já está com um processo de evolução e de compreensão da realidade, ela já se preparou nesse ínterim, nesse tempo, só que o único que não vai ter essa oportunidade é Antônio Olímpio, que só vai ter a oportunidade de 3 anos até o processo reencarnatório. Por quê? Porque eles até falam, né, aqui que Antônio Olímpio foi o grande promotor e o grande arquiteto que arquitetou tudo isso,
e ele não tinha, eu esqueci a palavra agora, e ele não tinha nenhuma atitude de bem para poder garantir que ele tivesse uma possibilidade maior eu esqueci da palavra em específico, atenuante. Ele não tinha os atenuantes necessários para que ele tivesse a possibilidade também de ficar na mansão Paz para poder se preparar para poder reencarnar. Então, ele ia realmente reencarnar quase uma reencarnação compulsória, né? Sem essa percepção nem de processo de sofrimento. Ele ia realmente como reencarnação compulsória, foi assim que eu compreendi, se alguém puder me corrigir se eu estiver equivocada. E todos os outros fariam todo o planejamento para que a reencarnação, né, aurir todos os valores morais necessários para que durante o processo reencarnatório eles não caíssem novamente, né? E aí eu achei lindo o discurso dela, porque é de uma alma já com um processo de moralidade, né, e de abnegação, né, de resiliência já muito desenvolvido, né? E eu queria, se alguém entendeu diferente ou Eu quiser queria sugerir. ressaltar nessa parte aqui, eu achei tão interessante o preparo, né, do Clarindo Leonel, e que ela fala que quando ele está na página 150, bem emocionante, né, Isa? Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda não permite que quem de nós aqui já é sem culpa? Todos temos compromisso a resgatar, e o tesouro do Senhor jamais se empobrece em compaixão. O tempo é nossa bênção, até sublinhei. Vocês vejam que lindo, né? Então, assim, todos eles têm coisas ali a resgatar. Alzira, o Antônio Olímpio, mas olha que lindo, assim, o que eles se dão conta, né? Da importância da gente ter como resgatar isso aí, como tu falasse, assim, de poder refazer um novo caminho, né? Então, como Deus é bondoso nisso. Quer dizer, todos eles chegam lá, nós vamos chegar também com dívidas a nós poder, né? E como é que a gente vai pagar? Nós vamos nos preparar, eles estão se preparando lá para o templo, vão reencarnar, na mesma família da Alzira, mas a gente vai ter chance de ser melhor, de fazer um novo caminho. Mas a maneira que ele colocou aqui eu achei lindíssimo, né? O tempo é nossa bênção. E depois aqui, ó, com os dias, congelamos a treva ao redor de nós. E ele fala aqui num parágrafo que eu vou achar, que é no próximo capítulo, eu acho, que ele fala da questão do céu e o inferno. Alguém está com o vídeo ligado. Fernando, desliga aí. É o Fernando. Fernando, eu tenho que falar com ele. Bom, mas assim, então na verdade... ele ouviu. Então, na verdade, o céu e o inferno, cada um de nós é que faz. Né? Então, ele coloca aqui, com os dias congelamos a treva ao redor de nós, com os dias converteremos em sublimada luz. Entretanto, para isso é indispensável perseverar na coragem, na humildade, no amor e no sacrifício. Eu acho isso aí, achei lindíssimo isso aí, que esse parágrafo chama a atenção de aspectos que é para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? A gente também vai chegar lá com tantas coisas a resgatar, quanto a gente vai ter que pagar, né, Isa? Mas aqui mostra... Ave Maria. Mas mostra que a gente vai ser abençoado e nós vamos ter poder resolver tudo isso, nós vamos poder pagar, vamos poder reencarnar, né? E o preparo deles é muito lindo, né? É emocionante esse capítulo, né, Isa? Muito demais. E eu acho que quem quiser comentar agora sobre o capítulo e falar, eu acho que, né, é uma oportunidade. Né? E aí a gente pode ler depois, se vocês acharem que vale a pena, ou então a gente já passa para o capítulo 11, o que vocês quiserem. E outra coisa, lembrando, já achei que eu queria falar. Quanto tempo Clarindo e Leonel gastarão aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente um quarto de século. Já cheguei. Então, vocês vejam, eles estão querendo resgatar, estão querendo melhorar. Olha o tempo que eles vão ter para poder retornar e reencarnar aqui na Terra. Um quarto de século. Né? Que para a gente é um monte, para eles lá, provavelmente é um tempo completamente diferente da gente. Mas me chamou a atenção, realmente foi isso aí, sabe? Que fala da oportunidade das reencarnações, né?
E outra coisa também que eu queria lembrar, voltando a 148, que fala disso, ó, não pretendia perder tempo, fala da Laudemira, mas para lembrar o que ela quer dizer. Não pretendia perder tempo, tinha agora sede de aprender e servir, para demandar o corpo humano com os melhores valores do espírito que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Mas o que ela coloca aqui, todo o trabalho que é feito a nível espiritual. Missionários da Luz, não sei se vocês lembram, né, do episódio que eles falam isso. Então, a gente, muitas vezes, né, a gente que é pediatra, né, Alessandra, Raquel, Lícia, Sônia, né, muitas vezes a gente esquece disso, de todo esse processo reencarnatório e todo esse amor que se tem, né, quando vai se reencarnar uma nova pessoa, né? E esse capítulo eu acho assim muito emocionante. Não sei quem gostaria de falar e ajudar a Isa também aí no que leu. Essa parte que a Isa falou aí da fala da fala esqueci o nome dela, da Alzira, né? É bem bonita mesmo, realmente é bonita, Isa. Eu acho que até dá para ler mesmo, é um pedaço pequeno, e fala da grandiosidade, né? É um trecho que, eu acho que no capítulo 8, 7 ou 8, aparece ela dizendo essa necessidade de resgatar com o marido, né? Que eu acho isso muito nobre, porque ela não pensou na morte dos cunhados, ela não sabia da morte, como foi a morte dos cunhados, mas ela se coloca como aproveitar dos bens que o marido roubou, mesmo sem saber que era um roubo, né? Então, essa atitude dela mostra uma grandeza, né? Porque, afinal de contas, eles mataram ela, né? Se for ver. E aí, tu queres ver, Sinéria, o texto? Então, desculpa, Alessandra. Não, desculpa, eu ia só acrescentar ali também, né, quando fala que sobre a Alzira realmente, né, que ela tinha o amor mais puro no espírito, e por isso ela tinha mais amplos recursos da alma perante Deus, né, então, de todos desse drama ali, apesar de todo o problema do desencarne dela ter sido da forma, né, que foi, mas o que foi levado, o que é levado em conta mesmo é o amor que ela tinha no coração, né? Então, só salientar isso, né? Que é aquela coisa, o amor cobre a multidão de pecados, digamos assim, né? E o mais importante mesmo, a realização maior para um espírito é desenvolver o amor, né? E essa aí é a única coisa que realmente nos granjeia, assim, isso que a Isa falou ali de ter que ela não que o esposo, o Antônio Olímpio, não tinha. Como é que é a palavra que tu usou, Isa? Atenuantes. Até eu tinha esquecido. Isso. Ele não tinha esse atenuante, ele agiu de forma premeditada, sem nenhum amor, né? Sem nenhum tipo de remorso naquele momento ali, né? Claro, depois ele ficou com remorso, mas tipo, ele até não tinha desenvolvido né? nada disso. E enquanto que a esposa ali, tanto era esse amor puro que ela relevou tudo isso e ainda aceitou, né, nascer novamente como esposa do Antônio Olímpio e mãe dos cunhados, né? Só isso que eu queria acentuar ali, que eu achei bem importante, né? Bem lembrado, Alessandra. Quem mais, gente, gostaria de falar?
Eu acho que tudo só por isso, Vera. Né? É um espírito muito grandioso, de muita luz, né? Desenvolveu muito bem o amor, eu acho. Porque outras pessoas talvez até se revoltassem com essa coisa toda, né? E ela, pelo amor dela, ela conseguiu ter uma atitude grandiosa, assim. Tudo que o pessoal já falou, eu acho. Alguém gostaria de comentar, gente? Daí a gente termina esse capítulo e começa no próximo. Fernando, tu está com o áudio ligado, Fernando. Porque, de repente, se a gente conseguisse... Isso aí que tu falou foi o mais importante desse capítulo, Alessandro, da questão do amor. Né, Isa? Acho que resume tudo isso aí. Né? Exato. Só um espírito que ama. Tem até uma frase que eles usam que os espíritos que amam são os que estão lá na dianteira, né? Outras palavras, ele usa em algum texto, porque eu li tanto capítulo que eu já não sei onde eu li, mas eu acho que é num desses últimos, que ele fala que os que muito amam estão na dianteira da evolução, né? E relacionada à comunhão com Deus também. Como a Alessandra falou. O que vocês acham, gente? Podemos já começar o 11? Daí você já pode começar o 11. Pronto, Pode ser? então... Então tá. Pronto, o templo e o parlatório. Terminada a fase culminante do caso, é para eu ler assim, doutora Vera, você quer que eu faça como? Eles colocaram, tu disseste que queria botar o livro, faz como eu estou achando. É porque eu sou Vem meio lendo e enrolada. comentando. Então tá. Então, terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio, e interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso, que aconselhou solicitamente após ouvir-nos. Compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões acerca da lei de causa e efeito. Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Junto de nós, é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. E sorrindo acentuou. A região infernal permanece superlotada de contas maduras. Aqui, a sovinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos. O crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio. E a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravam as amarguras. Porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoam. Se alguém quiser ir parando e a gente vai discutindo, vocês fiquem à vontade, tá? Desorientados e dementes, sublevam-se contra as flagelações que geraram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste e socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito uniformes, assim como o vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes, a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lesaram a gleba das próprias vidas. Eu acho que já quer discutir, doutora Vera, alguma coisa sobre esse... Pode ir comentando assim, o que tu achou e a gente vai discutindo junto contigo. Né? Certo, isso. Na verdade, aqui ele fala muito da lei de causa e efeito, né? Sobre que a nossa mente é o espelho da nossa realidade, dos nossos pensamentos, e, consequentemente, em todas as nossas atitudes, né, a gente vai colher os frutos relacionados àquilo que a gente faz. Então, se você tem uma mente que é corriqueiramente elevada no erro, na delinquência, você vai colher toda aquela realidade. Inclusive, sua mente vai ficar aprisionada com todos os pensamentos relacionados a todo aquele sofrimento, toda aquela imperfeição moral que você está envolto, né? Então, ele fala muito que a região infernal está justamente cheia de criaturas, de espíritos, né, desencarnados, que estão com as suas imperfeições morais tão vivenciadas, né, tanto no pensamento como nas atitudes, né? Então, a gente vai resgatar tudo aquilo que a gente faz. Então, a região infernal é superlotada de espíritos em equívoco, né, e em sofrimento, né, e principalmente em relação às imperfeições morais, às atitudes relacionadas a isso, né? E aqui ele deixa muito claro, né? Que muitas vezes
o espírito que está no equívoco, ele começa, porque ele coloca até uma palavra assim, sublevam-se. Eu nem sabia o que era, mas eu descobri que é que eles não aceitam, que eles ficam num processo de... Deixa eu ver até o nome, exatamente a palavra que significa. Monoideia? Alguma coisa assim? Na verdade, é como se fosse... vou dizer exatamente. Leva, ceifa, leira. Eu botei todos os termos, eu fico anotando. Deixa eu ver aqui. Como é que tu entendeu, Alessandra? Eu entendi que, assim, ó, porque Revoltar. todos nós também temos, claro, né, nossos equívocos, nossos erros e nossas imperfeições, mas eu acho que a diferença principal seria, eu não sei, posso estar errada também, né, mas é o que eu entendo, assim, que esses espíritos, eles se fixam muito nesse, e eles não têm interesse nenhum também em modificar esse campo mental deles, então eles vivem quase uma monoideia. Então, aqueles ali que vivem, como ele falou ali no início, a sovinice, e que aí, por isso, então, vão encontrar do outro lado o reflexo da miséria, né, com a qual eles viveram e submeteram os outros que estavam ao redor deles. E, assim, todos os tipos de atos, assim, muito, digamos, ensandecidos e muito arraigados, né, no espírito de pessoas que por não terem interesse nenhum em se melhorar, né? Porque todos nós vamos achar em nós defeitos, é óbvio, né? E a gente tem vários, mas a diferença, acho que seria a gente estar aberto a essa melhora contínua e a não e a tentar sempre não se fixar nesses erros e estar sempre tentando se corrigir, né, diariamente. Isso aí é a diferença que faz. Não que a gente não vá, né, padecer do outro lado, não é isso que eu estou querendo dizer, nem querendo dizer que nós podemos ser melhores que os outros, mas sim que esses espíritos que acabam tendo todo esse sofrimento, eles são, assim, vamos dizer, até teimosos às vezes, né, muito rebeldes e não aceitam que estão errados e acabam vivendo uma vida inteira e morrendo, assim, vivendo e morrendo do jeito que passaram sempre, sem ter se modificado, né? Sem ter tentado substituir ali os seus defeitos por virtudes, sem tentar melhorar nem um pouquinho em nada, né? Não sei. Entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos? E eu sabe que isso me deu uma ideia. Aqui, eu achei, o que tu falou, eu acho que é bem mais ou menos isso aí, ó. Quando ele coloca aqui, porque as coletividades de lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira que se afeiçoou. É um inferno interno de cada um. Então, a pessoa realmente, é o que tu dissesse, né, Alessandra? É não querer ir para frente. E a ideia, quando tu lê isso aí, a gente lê isso aqui, Isa, me deu a ideia que sublevar é uma tentativa de vencer esse momento, ó, sublevam, mas o sub não quer dizer o suficiente, o sub sempre é para baixo, né? A ideia que me dá, agora eu não sei o termo semântico mesmo em português. Eu encontrei sublevar e revoltar. É como o Hã? Alessandro estava falando, são espíritos revoltados. Eles sublevam. Revolta. Revolta. Eu Revolta. tinha É como a Alessandra diferente. disse, né? Sim. Eles ficam no equívoco. Na verdade, às vezes eu faço uma comparação às pessoas que falam coisas absurdas e que acham que estão corretas. Por exemplo, pessoas que justificam as atitudes de violência, que justificam atitudes de falar mal dos outros. Então, assim, exatamente isso, Alessandra, como tu falou, eu acho que é o mesmo parâmetro, porque os espíritos são exatamente as pessoas que não estão mais com o corpo material, né? Então, vão ser aquelas pessoas que estão ligadas àquelas imperfeições morais que elas têm, né? E realmente acreditam que estão corretas ou ficam revoltadas com toda aquela seara, daquela colheita que eles têm, porque eles não aceitam que estão equivocados, né? Como você está dizendo, não tem a maturidade de perceber que eles estão equivocados, né? Como estava, por exemplo, Clarice Leonel antes de Silas partilhar com eles a experiência deles e fazer tocar o coração deles, porque eles achavam que estavam certos na vingança, né? Eu acho que concordo.
Acho que a Sidéria quer também fazer um comentário, né, Sidéria? Pode falar, Sidéria. Na verdade, não é nem comentário, é uma dúvida que eu tenho, sabe? Lendo aqui essa parte aí que a Bela falou, né? Não sei se vocês lembram que no capítulo 7, quando eu expliquei o capítulo 7, teve uma parte do ensinamento em que eu disse assim que não é que não tinha um lugar, que tudo se dá pelo pensamento, né? E que não tem um lugar concreto lá, né? E que a gente se une pelo pensamento. E aí eu dei como exemplo, que eu estou aqui em Cascavel, né? Vocês aí em Pelotas, e que a gente está tudo conectado. E isso faz, né? Conforme a faixa vibratória, a gente vai estar conectado, não é que a gente vá para um lugar específico, né? De lá para cá, eu venho questionando essa afirmativa que eu falei, se é isso mesmo ou não. Pensando que o pensamento é energia mesmo, né? E que ele materializa, e que a gente lê muito que a gente tem que cuidar com o pensamento, porque o pensamento materializa as coisas, né? E aí aqui ele está falando de região infernal, né? Em que ele coloca assim, aqui até vou pegar o final da frase para não ler tudo de novo, em que ele diz assim: sombra, vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lhes era blega da própria vida. E aí eu fiquei pensando assim que tem uma materialização, sim, de uma região, né? Mas pensando que através dos pensamentos, né? Então, assim, essas pessoas, quando eles falam aqui, vamos lá, em tal lugar, eles precisam preparar por causa da energia que tem lá, mas tem junto dessa energia, né? Pela união dos pensamentos, se cria um espaço que é mais pesado, né? Se materializa. Então, a minha dúvida é se é assim que vocês entendem também, né? Que isso para mim ainda não é muito claro. Antes eu achava que não, que assim é o pensamento que vai nos unir, mas não que materializasse algo. E hoje eu já acho que não, que materializa um local, né? Pela união dos pensamentos. Como pensam isso? Sim, porque na verdade os mundos são criados assim. Umbral, tudo, a região do umbral é criada pelo psíquico dos espíritos que estão lá. Todos os livros falam isso igualmente, que é assim. Depende de cada região e é do pensamento, tanto que a gente vai ser levado para onde a nossa energia está mais afim. E a gente vai criar com os nossos pensamentos esse mundo, sim. Eu acredito nisso, porque é o que a gente lê nos livros, inclusive. Não sei se Eu concordo também, entender. Sidéria. Eu concordo, até porque quando a gente vai pensar no fluido cósmico universal, que é o fluido primitivo, ele é modulado pelas inteligências. Então, por exemplo, tudo que a gente olha ao nosso redor é fluido vital, é fluido cósmico universal diferenciado. Então, na hora que você vai ter um espaço, digamos, um umbral, e com várias mentalidades em processo de sofrimento, produzindo aquela matéria mental, eles vão realmente modular, através da matéria mental, aquele espaço de sofrimento e de dor, né? Porque, na verdade, eu concordo plenamente com você, porque tudo que a gente olha ao nosso redor, eu digo assim, né, foi a partir do fluido cósmico universal, matéria modificada por uma inteligência, né? Então, baseado nisso, o que você está falando está corretíssimo, porque qualquer dimensão vai ser construída a partir das mentalidades que estão em sintonia com aquela dimensão, né? Porque a matéria em si, ela não vai ter qualquer finalidade se não tiver uma inteligência para transformar aquela matéria. Então, inteligência, pelo menos é assim que eu entendo. E tendo ou não consciência disso, eles estão criando o ambiente que eles se encontram, entendeu? Tendo ou não consciência disso. Porque muitos nem têm consciência de que, pensando daquela forma que eles pensam, estão criando também,
Mas, na verdade, enquanto outros, pelo contrário, se comprazem no mal e criam por vontade própria, mas vão estar sempre criando, tendo ou não consciência. Então, é isso mesmo. É isso que E é o que a Raquel falou. também falou, também É. vai plasmar, na verdade, o que tem dentro deles. Então, são as coisas ruins. Vai plasmar exatamente o que vive, inconsciente ou consciente. Porque não adianta, é uma força da natureza, né? O pensamento tem todo um potencial aí de criação que não tem como ser diferente, sendo para o bem ou para o mal. Por isso a responsabilidade, né, com relação ao pensamento, que a maioria não tem, né? A maioria dos encarnados e desencarnados não tem consciência disso. E acabam gerando ali tortura para eles e para os outros que estão ao redor, sem perceber, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Segue o baile aí, Isa. Acho que tem mais algum comentário a partir disso. Foi bem interessante esse parágrafo. Quando é assim, vamos parando daí, né, Isa? Que daí o pessoal vai tirando dúvida, né? Pode seguir, querida. Druso calou-se, caminhou na direção de larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores, mirou, compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar, e, em seguida, voltou para perto de nós, asseverando. Essa parte é linda. Ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação em mais amplos setores. Nesse exemplo, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal, como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram, ou seja, a lei de causa e efeito, né? Razão por que auguramos aos dois, gente, eu saí botando todos os sinônimos, auguramos senão a gente não entende, né? Depois eu falo. Então, perdão, desculpa, já me perdi. Auguramos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender na zona de relações entre nossa casa e o homem comum não distante. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino, ou renovamo-lo todos os dias. E aqui, o exame de semelhante lição é mais vagaroso, porquanto o nosso instituto mais se nos afigura em uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, por meio da qual vive a alma nas suas próprias edificações. No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte fisiológica realiza grande ceifa. Em nosso mundo, temos, desse modo, a seleção natural dos frutos. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina nos planos celestiais para mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos celeiros de sombra nas regiões inferiores em que nos achamos à espera de novo plantio nas leiras do mundo. É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que se lhes enriqueça a experiência. Acho que falando sobre tudo isso, né? Sobre o que o pensamento e o sentimento plasma a realidade, né? E a ideia, ele fala também sobre lei de causa e efeito, né? Que na verdade, a maioria dos espíritos que deixam, né, o processo de encarnatório com a morte física, né? A maioria se encontra nesse sofrimento, né? Impregnado ainda de atitudes inadequadas, né? Colhendo tudo aquilo que ele plantou, né? Que ele fala que poucos espíritos superiores são dirigidos aos planos celestiais, né? De acordo com as atitudes, com toda a colheita que ele vai realizar, porque ele fez o bem. Só que a maioria dos espíritos vão desencarnar na Terra, no nosso planeta de provas e expiações, em sofrimento. Por quê? Porque todo o processo encarnatório, ele só plantou equívocos, né? Então, eu acho que esse parágrafo fala muito sobre isso, né? Que, como Sidéria falou,
É por isso que ele bota: cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, né? Acho que ele fala que a maioria das... Complemento o parágrafo anterior que a gente estava comentando, né, Isa? Isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? No livro dos mensageiros... Estão ouvindo? Dá para ouvir, não? Pode falar, Sidélia. Pois a Raquel também quer falar. Ah, tá. Não, essa parte me lembrou que no livro dos Mensageiros tem uma parte em que ele fala assim que eles estão ajudando uma pessoa chega perto, na porta de um hospital, assim, né? E aí eles queriam ajudar essa pessoa, né? E o mentor que estava acompanhando, né? O coordenador não deixou, porque ela não estava ainda em condições de entrar dentro do local. Se ela entrasse, ela ia perturbar a energia, né? E aí me fez lembrar essa coisa assim, do umbral, né? Quer dizer, aqui quando ele fala do plasmar, né, as imagens, não é que a Mensageiros fala, assim, a pessoa tem problema e não, tudo bem, ela vai ser resgatada, mesmo tendo os problemas, mas ela precisa ter uma mudança no pensamento, ela precisa fazer uma mudança ao menos de perceber que ela não está bem, né? Se a gente for essa parte do Leão, né, e do Clarim, começam a ser resgatados por isso, mas houve uma mudança nele, né? E no umbral a gente vai quando a gente não tem isso ainda desenvolvido, né? E tem coisas, a culpa ela vem tão forte com coisas que a gente fez errado que a gente fica preso aí, né? Mas na medida em que eu faço um movimento de humildade, de analisar os erros, de pedir ajuda, né? E realmente não um pedido de fora, mas de uma transformação interna, eu não vou ficar ali, porque eu não preciso mais dali, porque eu saí da sintonia, entende? Então, a gente ouve muito no meio espírita que diz assim, todos nós vamos para um umbral. E eu digo, não está sofrendo, mas eu posso estar lá resgatando quem está lá, ajudando a acordar, auxiliar, né? E depende da sintonia que eu vou ter. Certamente isso vai me levar para um umbral, né? Mas se for um movimento sincero de entender o movimento da vida, de ter entendido a relação com o amor, né? A fraternidade, eu não preciso estar lá. Mesmo com os defeitos todos, ajudar aquelas pessoas as pessoas afins que estão lá, eu posso ir lá auxiliar, né? Mas eu não preciso ficar lá se houve o despertamento, né? Então eu vejo muito isso, assim, as pessoas dizem, não, todo mundo vai passar. Será? Questiono um pouco isso, esse determinismo todo que a gente carrega no centro espírita, sabe? Porque aqui pelo que eu li aqui, não, depende do que eu estou plasmando na minha mente, né? Eu espero ou não. O que vocês Perfeito, Sidélia. Tu queria falar, Raquel? Tem a Raquel e depois a Alessandra. Oi, sim. Eu concordo com a Sidéria e, na verdade, o livro eu acho Ação e Reação é maravilhoso, né? Ele fala que as criaturas transpõem os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou. E a gente enxerga que tem pessoas que realmente plasmam, né? Ou é a igreja dentro dela, ou é o inferninho. Eu sempre falo isso, né? Tu vê se a pessoa tá, como é que ela tá a energia dela. E isso acontece muito. Então, a sintonia para onde tu vai é como tu tá, é como tu vive. Inclusive ele fala irradiando forças que acumulou no espaço terrestre, né? E que a gente o Lucas está do meu lado agora aqui.
sentimento da ideia que a vida lhe empresta. Então, as energias que a gente tem é que a gente plasma. Eu também concordo que a gente não vai só para o umbral, a gente vai para onde a gente vai estar mais afim. As nossas energias, o nosso pensamento, né? E as nossas vibrações. E tudo que a gente fez. Apesar, né? Se a gente chama positivo, a gente vai ter positivo. Se a gente chama negativo, a gente vai ter negativo. Perfeito. Obrigada, Raquel. Alessandra? Não, eu concordo com tudo que foi dito, só me ocorreu, lembrei de uma coisa importante ali que a gente não deve esquecer, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo que eu não tinha essa noção também, assim, falando de pensamento, né, de pensamento. Na verdade, os nossos pensamentos são gerados, as emoções geram os sentimentos que geram o pensamento. Então, isso é bem complicado mesmo, não é uma coisa tão fácil, né? Quando a gente fala em pensamento, a gente pensa só no ato de pensar em si, mas esquece que o que gerou esse pensamento inicialmente foi uma emoção e que essa emoção levou a um sentimento que gerou o pensamento, né? Então, isso aí é uma coisa bem complexa, é uma maneira de entender bem complexa. Por isso que não é à toa que o nosso coração ali, aquela parte toda, né, que corresponde aos nossos centros vitais e aos nossos o chakra coronário ali, né, e o coração, ele vibra, ele tem uma intensidade já medida pela física, isso aí já foi comprovado, né? Que o campo energético, a parte assim eletromagnética do coração não quero te mentir quantas vezes, mas é muitas vezes maior do que a gerada pelo cérebro. O campo eletromagnético criado em torno do coração é muito mais intenso que o do cérebro. E isso não é à toa, porque o que gera o nosso pensamento é a nossa emoção. Então, aquela parte toda do espírito de adquirir realmente o amor é que conta mais mesmo, porque, como as gurias falaram, né? A gente é conhecido pelos nossos pensamentos, nós somos o que nós pensamos, e nós só vamos pensar de forma adequada quando a gente desenvolver o amor, quando tiver esse ganho, né, nosso evolutivo, porque isso aí que gera os nossos pensamentos serem constantes, serem sempre voltados para o bem, né? Não é à toa que os grandes missionários do mundo, né, tinham esse amor enorme, Jesus ali, todos esses exemplos que a gente tem de amor aí, né, Chico Xavier, todos eles, né? Quantos exemplos bons nós temos no mundo, né, para nos guiar. E aí a gente vê quanto é complexo isso e quanto é complicado também, né? E não é uma coisa de se adquirir de uma hora para outra, é uma coisa que só mesmo com o concurso dos milênios aí que a gente vai adquirindo, né? É uma coisa bem profunda, mais profunda do que a gente imagina, isso que eu cheguei à conclusão. E isso que eu falei do coração e do cérebro, tem um estudo da AME ali da Serra Gaúcha até, Vera, que eles estão estudando o mecanismo da mediunidade e eles têm todo um estudo com um físico também, que fala muito a respeito dessa parte aí do pensamento. É bem interessante. Depois até passa para a gente. É interessante sim. Isso. É. Passo sim, passo. Tem até um livro. Coloco no grupo depois. Isso. Tem até um livro da AME São Paulo que fala sobre isso, Terapias Espirituais, de Marcelo Saad. Ah, é verdade. E aí esse livro, nesse capítulo específico, ele fala que eles pegaram um equipamento, que é o magnetômetro, e eles fazem justamente a computação. Minha gente, eu sou péssima em física, tá? Então, assim, vou falar de uma maneira de uma pessoa leiga em física, que passou no vestibular sem saber de física. Então, assim, eles conseguem, através desse instrumento de medição, eles conseguem falar exatamente o que você falou, conseguem medir, Alessandra, o campo magnético que é formado no coração e no cérebro.
E eles conseguem calcular, avaliar o campo magnético que é formado pelas pessoas que têm sentimentos de perdão, de amor, de fraternidade, e das pessoas que odeiam e tal. É super interessante o capítulo. O nome do livro é Terapias Espirituais, de Marcelo Saad, acho que da AME de São Paulo. Fala sobre exatamente isso que tu falou. Exatamente. E outra, só mais rápido, Sidéria, eu concordo. Eu acho que nem todo mundo vai para um umbral. Eu acho que quando a gente lê aquele livro, O Beijo da Vida Eterna, que a gente vê o relato de acho que são 4 ou 5 processos de desencarne, né? Que fala que o planejamento, na verdade, que o processo de preparação para a morte, né? Assim, por exemplo, se você faz muito bem, muita caridade, está no processo de transformação moral, então você vai ter muita ajuda da espiritualidade no processo do desencarne. E aí ele fala, ou são 4, ou são 5 processos de desencarnatório, é porque eu não lembro, faz uns 2 anos que eu li o livro, mas que falam do processo da morte, de desencarne dessas 4 ou 5 pessoas. E aí é totalmente diferente. Uns sofrem um processo de... Assim, eu acho que a maioria das pessoas que... Então, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta do processo de perturbação. Se a morte causa perturbação. E eles falam que a maioria dos espíritos passam por algum grau de perturbação durante a morte. Mas, de acordo com sua preparação na vida física, sua perturbação vai ser maior ou menor. Então, acho que talvez a perturbação a gente passe. Mas eu acho que estar no umbral vai ser diretamente correlacionado com o que a gente planta aqui agora. Então, assim, eu não concordo quando o pessoal começa a dizer, todo mundo vai para um umbral. Eu também não concordo, porque eu acho que não faz muito sentido, né? Assim, eu acho que isso é uma ideia muito maniqueísta, sabe? Bem e mal, e eu acho que não é bem assim, né? Lei de causa e efeito, ação e reação, é avaliar tanta coisa. Então, imagina, você faz tanto bem, ajuda tanta gente, e na hora que você precisa, você não vai ser ajudado. Então, eu concordo com vocês. Eu só queria fazer um comentário. Oi, Janine! Depois te chamo, Janine. Só fazer um comentário, gente, que está bem interessante para dar oportunidade de todo mundo discutir. Eu me lembrei dessa questão do pensamento. Eu sei que a Alessandra trabalhou no curso da mediunidade, não sei se ela está agora, né? E eu estou fazendo um curso com a Zilma, né? E ela fala muito essa questão, a gente repete, mas é importante. Importância do pensamento, como todo mundo falou aqui. E eu me veio agora, a gente, da época da pandemia, se a gente for lembrar quantas pessoas adoeceram com essa questão de doença, né? Pensamento mal, de doença, a questão da televisão, vocês lembram? Ela sempre se lembrava, sempre se falava pior no início, principalmente, e não se tinha muita perspectiva, tratamento, então era aquela coisa repetitiva, repetitiva. E esses dias a gente já fez vários eventos lá na faculdade sobre isso. Quantas pessoas adoeceram, tiveram ideação suicida e cometeram suicídio. Então, como isso pode se materializar na nossa vida no dia a dia, né? Então, o pensamento, como a Alessandra colocou muito bem antes ali, é difícil, mas é um exercício constante e diário, porque a gente viu muito isso realmente na pandemia e com certeza vamos ver em outras situações de crise que a Terra há de viver, né? Mas mais do que tudo a gente precisa estar em paz e sempre tentar controlar pensamento trazendo coisas boas, porque a pandemia mostrou como o pensamento esse ruim... exemplo que tu deu, Vera, é justamente o medo gerando toda uma desorganização ali de sentimentos e levando a adoecimento e levando ao suicídio, né? Exatamente, é isso É aí. isso que tu quis dizer, né? É isso aí. Porque aí a emoção ruim era o medo gerado ali. Exatamente. E as pessoas não se ligavam e caíam nessa onda, né, de vibração inferior e acabavam adoecendo mais. Exatamente, isoladas e estendeu. Aliás, tem vários estudos sobre isso, né, gente? Qualquer lugar a gente vê cada vez mais, e realmente foi muito forte. É um dos monstros da alma, né? O medo é um dos nossos gigantes ruins, né? Digamos assim. Gigantes da... Tem até um livro que fala sobre isso, Os Gigantes da Alma, um livro antigo, espírita, muito bom, que fala sobre... E o medo é um deles, né? Com certeza. Uhum. Janine, tu quer falar, querida? Pode falar. Bem-vinda. O áudio, Janine. Microfone, Janine. Me lembrei exatamente que a Isabel falou do Vida Eterna, que em algum dos casos ali eles comentam
que em todo o processo de desencarne existe uma equipe espiritual presente, porque sempre vai haver um parente, uma avó, uma mãe, um irmão, de alguém que amou aquele espírito que está intercedendo por ele. E sempre vai haver, em outros livros, eu acho que em vários livros de André Luiz, comenta dessa confusão emocional e mental que existe na hora da morte, que a situação de céu e inferno, ela é o estado emocional que a pessoa carrega, não só na hora da morte, como que ela cultivou na vida. É normal que qualquer um de nós, numa situação de uma mudança de vibração, porque o espírito com o corpo tem uma vibração, o espírito sem o corpo tem outra vibração. A gente estuda isso no ESG, no livro dos médiuns. A gente estuda todas as características ali do perispírito, não é? Que são 7, eu acho, se eu não me engano, faz muito tempo que eu não estudo isso. Então, a gente vai ver todo um estudo sobre o céu e inferno, no próprio céu e inferno também, fala de estado emocional. O nosso umbral é o que a gente já sente agora, hoje, não é? Se a gente desencarna hoje, que estado que a gente encontra? Que tipo de confusão a gente se encontra emocional e mental? É esse estado que a gente construiu durante a maior parte da vida, é o estado que vai nos acompanhar. E a confusão na hora da morte um descolamento de uma situação vibratória que muda completamente. Não tem como ninguém desencarnar, só um Chico Xavier da vida, que ele já tem uma consciência de desencarne e ele mesmo se desligou os fios, não é? Mas qualquer um, não é? O Dimas, qualquer caso, Segismundo, não é? Qualquer caso dos livros de André Luiz tem uma confusão muito, muito delicada na hora da morte. E é em função dessa diferença de vibração. Mas o céu e o inferno está dentro da gente. E esse estado de torpor e de confusão, ele é contínuo na nossa vida enquanto a gente não tiver em planos que é só amor. Nós ainda temos o bem e o mal dentro da gente. A psicologia fala de pulsão de morte e pulsão de vida. Então, a gente vai demorar ainda muitos planetas, muitas encarnações para existir só em nós o bem. Entende? O céu e o inferno está dentro da gente o tempo inteiro. Né? Eu acho que isso, a gente, cada vez mais que a gente lê, a gente entende que são processos de condição. Não está fora, está dentro. Claro, se eu estou numa perturbação, se eu estou num apego, se eu estou sofrendo com esse desencarne, eu vou estar com pessoas da mesma vibração que eu. Automaticamente eu vou estar num estado de lugar de pessoas perturbadas. O meu estado emocional está. Por isso que a doutrina nos fala tanto dessa transformação moral. Não é? Como que eu me mantenho na maior parte do dia com pensamentos no bem, não é? Que qualidade eu tenho de pensamento e de sentimentos? Ai, eu adoro isso, né? É minha área, né? Nossa, né, Esther? Fala aí, Sidera, fala aí. Muito bom esse capítulo, né? É muito bom esse livro, né, Janine? Excelente. Bom te ver aí. Eu estava com minhas netas até agora eu entro porque, gurias, eu adoro esses assuntos. Né? Eu leio o André Luiz há 12 anos com um grupo espírita de mulheres
E eu acho, assim, cada livro que a gente lê é muita explicação, né? Ali entre o céu e a terra, que o menino Júlio morre, e a mãe biológica está no mundo espiritual e fica mal, e fica querendo encontrar ele, não encontra, e fica culpando a madrasta que não cuidou dele e ele morreu afogado, vira obsessora da madrasta. Aí depois, mais adiante, aparece que a ligação do Júlio era muito mais com a madrasta do que com a mãe biológica. Então, não interessa se a gente está com corpo ou sem corpo, dependendo dos nossos apegos, a gente está no inferno. Provando que é a gente mesmo que plasma isso, né? Ou tanto o céu quanto o inferno. Essa teia que a gente vai organizando ao longo das vidas, não é? De amores, desamores, traições, os nossos céus e o nosso inferno está aí, não é? Importante ali quando o Nosso Lar fala, num dos capítulos que eu não sei qual, que diz que como que a gente volta num tanque para lavar roupa e às vezes suja mais esse tanque, suja mais essa água, deixa a água mais escura do que já vem limpando, não é? E às vezes a gente não consegue não estragar tudo, né? Mas é muita coisa para pensar, né, gurias? Bah, já saiu tanta coisa daqui dessa discussão, muito bom. E que bom que tu entraste, gente. Ai, adoro. Quer comentar alguma coisa, Isa? É por isso que é muito melhor pensar em conjunto e conversar em conjunto. É muito mais... A gente troca muita coisa, né? As pessoas adicionam muito. Maravilhoso. Cada um com a sua contribuição, com a sua vivência. Importante, né, Isa? Né? Mais alguma coisa dessa parte aqui, gente? Ou a Bela pode seguir? Acho que dá para seguir um pouquinho, né? Então, né, Isa? Aquelas ponderações, ditas em tom paterno, comoviam-me intensamente. Druso pronunciava-as com afabilidade e tristeza, não obstante sorrisse. Como sempre encantado com a sua personalidade dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações. Mas Hilário perguntou irrequieto, valendo-se da pausa que surgira. Que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta? O instrutor respondeu de pronto. Possuímos sempre renovado material de consulta. Ai, meu Deus, espera aí. Apagou aqui a tela, só um minutinho, foi mal. Possuímos de consulta no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio, usualmente frequentados por irmãos do plano físico, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono, bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão à caça de reconforto. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. É interessante, assim, que os amigos se incorporem, durante alguns dias, às nossas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando apontamentos diversos. Querem comentar alguma coisa ou eu continuo? Acho que dá para seguir mais um pouquinho, depois paramos, né, Bela? Joia. Não poderíamos contar com a ajuda de Silas? Gente, só um minuto, que meus filhos estão brincando aqui. Deixa eu fechar essa porta. Só um segundo, perdão. Estou fazendo barulho aqui no quarto. Perdão, desculpa. Não dá nem para ouvir eles, Isa. Nem te preocupa. Eu nem ouvi nada, nem ouvimos nada. Não estava escutando, não. Nem deu para ouvir o barulho. É que eles estão brincando na outra sala, jogando videogame. Aí eu fico me incomodando e dá a impressão que está atrapalhando vocês. Aí ele pergunta, não poderíamos contar com a ajuda de Silas? Aí eu vou tentar ser mais rápida, né? Falando só os comentários.
não fosse o objetivo das informações que coliguem e, certo, não nos seria possível permitir que o assistente mencionado lhes tutelasse a recolta de ensinamentos. Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento se destina a instruções para a esfera dos companheiros reencarnados. A semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. Realmente, não lhes convém qualquer perda de oportunidade ou de tempo. E embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privá-los do companheiro que, sem dúvida, é aqui o depositário imediato de nossa melhor confiança. Logo após, enquanto mergulhamos em silenciosas considerações acerca do seguro serviço de inteligência com que o grande benfeitor nos seguia à meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de prestar-nos a assistência precisa. Instrutor e assistente, em conversação íntima e rápida, permutaram impressões cuja significação total não nos foi possível perceber. Terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro e, com isso, a nossa entrevista com o governador da mansão fora praticamente encerrada. Então, aqui, basicamente, eles estão combinando, né, em continuar, né, o programa de estudo, né, na verdade, começando a acolher, né, os espíritos que estão em sofrimento também, começando a entender todo o processo que acontece no parlatório e na capela, né, que eles vão futuramente conhecer agora, e eles pedem ajuda de Silas, né, para que Silas vá com eles como instrutor. E aí, Druso relata que vai liberar, até porque ele sabe que tudo aquilo que está sendo coletado de informação será passado para eu entendi, né, que ia ser repassado para os espíritos que estão reencarnados, a gente, através das obras de André Luiz, né. Eu entendi que ele já sabia que André Luiz ia ser o repórter da espiritualidade, digamos assim. Eu entendi desse jeito, acompanhando eles como instrutor. É isso mesmo? Vocês acham que é isso? É isso aí mesmo, eu entendi assim também. Continuo. Pode continuar. No momento previsto, o assistente veio procurar-nos solícito. Íamos visitar o templo da mansão. Atravessamos longas filas de corredores, até que vasto recinto iluminado. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela das que conhecemos no mundo. No centro, apoiando-se ao fundo, de face voltada para o exterior, uma cruz de matéria prateado radiante, sobre alva e simples mesa. Era o único símbolo religioso ali existente. Mas, de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias, esculpidas em forma de nichos. A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. Que mãos invisíveis produziam uma música veludosa e terna que nos inclinava à reverência e à meditação. Mais de 200 de entidades diversas, formando piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece ante os nichos vazios. Não sei que extrema emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância reconquistara-me o íntimo. Lembrei minha mãe, colocando a oração primeira em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva a lavar-me todos os escaninhos do espírito, olvidei por instantes minhas velhas experiências da vida, para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lágrimas quentes rorejaram-me a face. Quis algo perguntar ao assistente bondoso, contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer senão orar e chorar copiosamente. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz, entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino, que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição e repetia no imo da alma. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja.
Isa, Reparei que sim, eu gostaria só de fazer uma interrupção aqui, por que eu favor. achei importante. Eu não sei que sensação que vocês tiveram, né, quando leram, principalmente o primeiro parágrafo aqui, né? Que ele coloca esse ambiente, coloca que tinha aquela cruz, né? Aí tu consegue ver assim um lugar lindo e tu consegue imaginar assim serenidade, paz, né? E daí até ele coloca mãos invisíveis, coloca aquela música e começa a ficar emotiva. E lembrou da mãe. Fiquei lembrando exatamente tudo que a gente está falando hoje, de como é importante o local e a energia desse local, porque isso funcionou para que ele tivesse um pensamento, Silas, de paz, de serenidade, de muito amor. Ficou tocado lembrou da mãe dele, lembrou dessas coisas. Aí eu me emocionei com essa parte aqui, assim, tão lindo isso, né? Então, cai exatamente isso, porque assim, o pensamento é importante, e provavelmente, e fiquei até pensando, será que ele não estaria plasmando isso? Ele realmente viu isso? Porque como a gente está discutindo, tu pode fazer o pensamento de uma maneira boa, mas aí depois mais a gente mostra que o lugar era assim mesmo, né? Mas ele podia ter plasmado, né? Pelo pensamento dele. E tudo isso trouxe pensamentos bons, lembrou da mãe, chorou. Achei tão interessante isso, que cai bem no que a gente está falando, né? Não sei se chamou atenção isso para vocês. Outra vez que eu li, eu me lembrei que esse capítulo fala muito, de certa forma, da importância dos símbolos, não é? Porque nesse parlamento, nesse templo, tinha um símbolo, a cruz, não é? E eu fiquei pensando como para cada pessoa o símbolo tem uma representação diferente. Então, quando fala na cruz e quando fala nos nichos, parece que a espiritualidade nos quer chamar atenção, assim, de nichos como espaços e símbolos como representações que cada um tem, né? Eu achei importante que, quando eu li, eu me lembrei disso, assim, né? E agora eu me lembrei disso. Interessante mesmo, né? Porque tu sabe que chama atenção que ele exemplifica bem direitinho, né? Que eu era o único símbolo e depois as reentrâncias em forma de nichos. Sabe, eu fiquei pensando isso, se é que for real, ele plasmou, entendeu? Não, Porque realmente eu Ó, acho, nosso eu acho que eram templo nichos, interno. são nichos vazios em que cada pessoa que está orando enxerga determinado, por exemplo, um pode Santa Bárbara, o outro pode enxergar o santo da sua devoção, isso aí. né? Cada um Que aí ali o coloca pensamento traz isso no aí. nicho vazio o seu, a sua ideia de fé, e, enfim, entendeu? Tanto que ele fala, ó, nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se fora o vivo coração de nossa casa, enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Então, parece que eles nos falam desse, eu pensei assim, desse nicho que todos nós preenchemos com as ações, com os pensamentos, não é? Para chegar lá e ter esse templo com essa cruz, para aqueles sofredores, aqueles centenas de sofredores, poderem ter um símbolo que possa lembrar de algum momento, de alguma coisa que fez de bom, não é? E tudo que representa aqueles símbolos ali, as mãos, né? Quer dizer, esse santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Quer dizer que esse santuário foi plasmado do trabalho de dezenas, centenas de anos de tempo, não é? Que a gente não sabe o tempo no mundo espiritual, mas por esses benfeitores, não é? Eles construíram esse santuário, esse símbolo, não é? Em termos de tudo, de casa que ampara, é construção do bem desses benfeitores, né?
E Isso um nos chamou símbolo a atenção para isso. ecumênico, assim, né? Em que cada um pode se reportar à sua religiosidade, independente de rótulos, né? E que cada um vai orar da sua forma, do seu jeito, mas o símbolo maior permanece, que seria o símbolo do Cristo, que seria a cruz, né? Que seria aquele que tu aquele símbolo maior que representa todas as religiões, né? Sim, É e para interessante uns vai isso, né, representar a dor, a cruz vai representar para um a dor, Isso. que criou sempre para si e para os outros, e para outro vai lembrar o amor de Cristo. Então, cada um vai ter uma representação diferente. Ah, claro. Né? A representação do símbolo, não é? E depois eles dizem que a casa, enquanto que esse santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Quer dizer, a própria casa-templo é o símbolo concreto desse trabalho de centenas de anos que eles estão ali montando. Não tinha entendido isso, que lindo isso, hein? Nossa! Sim, e é para a pessoa realmente, cada um, até inclusive, mais a gente ele fala, um fala na Nossa Senhora da Piedade, o outro tem a Mãe Santíssima, olha, interessante, que vai plasmando de acordo com, claro, com a sua fé e o seu pensamento, né? Interessante, eu não tinha tido essa ideia, Janine. Esse pequeno campo de pensamento, não é? Porque é um templo plasmado pelo pensamento. Está sublimado pela compulsão e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui hão passado, em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão, de angústia. Então, quer dizer que em todos os lugares existem todos os sentimentos, mas eles ali plasmam esse templo aí com o amor deles, tentando salvar essas almas, né? Que é aquilo que a gente estava falando no início, assim, do pensamento, né, de plasmar o local, né? Aquilo que eu trouxe a dúvida dela. Sidéria, a gente está e a importância, né? E é interessante a pessoa que vai se conectar com a sua experiência, né? Tanto que ele lembra da mãe, né? E a gente não tem conhecimento, Sidéria, como é poderoso isso de plasmar. Quanto mais anos passa tu fazendo um evangelho, mais tu tá plasmando no teu lar. Aquele momento quando chega, horas antes tu já tá bocejando. O teu lar tá imantado. Existe já um tempo, não é? Décadas, anos que tu já faz evangelho. Isso no lar, isso na casa, no corpo, isso na alma, não é? Isso vai plasmando, isso vai construindo. Não, e quanto é bonito a gente ensinar as crianças, aos filhos, né, quando são pequenininhos, a orar, ver que ele lembrou ali, né, das primeiras vezes que ele teve contato com algum tipo de religiosidade, ele lembrou da mãe e da oração, das orações que ela fazia junto com ele, né, quando era criança. O André estava lembrando ali, André Luiz, né, quando começou a chorar. Tanto que ele lembrou emocionado da mãe do que ele fazia. Isso. Ele não esqueceu isso, né? É. E é bem isso mesmo, né, Janine, que tu falasse. A gente não se dá conta do estudo, quanto mais tu faz, mais tu vai plasmando, mais tu vai direcionando o pensamento. É todo um exercício. Por isso é importante a questão do evangelho do lar. A leitura constante, o estudo e a constância, né? E acima do que o André de Luiz dizia, e o próprio Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. É assim que a gente consegue melhorar isso aí, né? Lembrar tudo, né? A gente plasma com pensamento, a gente plasma com os assuntos, a gente plasma com as amizades, a gente plasma o tempo inteiro. Às vezes é engraçado. E é engraçado, Janine, em relação a isso, é tão frequente que quando você começa
a se dedicar mais, né, ao movimento, assim, de uma maneira de coração, né, ao movimento espírita, você começa a fazer algumas escolhas que você não fazia antes, né? Você começa a não ter mais sintonia com algumas atitudes, com alguns pensamentos, com algumas pessoas, porque é exatamente isso que você está dizendo, você está plasmando sua realidade, transformando sua realidade, e até o seu campo magnético não sintoniza mais com determinado tipo de situação. Tipo, às vezes até você deixa de beber, ou você deixa de ter algumas atitudes de maledicência, porque você está modificando o seu pensamento, a natureza, né? Do seu sentimento, do seu pensamento. Às vezes, assim, hoje em dia, meu Deus do céu, ir para um bar é zero, eu não vou. Mas eu digo assim, eu já fui, quando eu era jovem, adolescente, e aí, realmente você vai modificando, né? A relação com as pessoas e as pessoas do seu convívio. Não é que você vai selecionando, é que você vai sintonizando com pessoas que começam a comungar dos sentimentos que você comunga. Eu não digo só questão de fé religiosa, mas eu digo em Sim, relação à sintonia de sentimento, né? E de sim. atitude, de pensamento, acho que... Não, Bela, e é dentro, não é? Porque tu pode estar como o Chico estava num prostíbulo e não se corrompe, tu entende? Claro que dependendo da estrutura do espírito, né? Mas eu digo assim, é dentro, não é um local fora, não é? Tem uma parábola aí de Jesus que diz, é o que tu coloca para dentro, não é? Para dentro da alma, para dentro do corpo, para dentro, não é? Em todos os níveis. Mas eu digo assim, que a gente começa a escolher coisas diferentes, né? Porque a gente não se sintoniza mais com determinadas coisas, entendeu? Às vezes o pessoal me chama, meu Deus, vai para um show do Gustavo Lima. Não é que eu sou preconceituosa, eu não tenho preconceito, mas eu prefiro assistir uma palestra espírita, prefiro congresso espírita. Não, não, assim, eu digo assim, eu concordo plenamente que a gente pode estar em qualquer lugar. Mas opcionalmente, por exemplo, a gente vai estar hoje em dia em um local que a gente se sintonize, né? Que eu acho que a gente está plasmando o nosso pensamento, nosso sentimento, e a gente quer estar sintonizado com coisas que alimentem a nossa alma, né? A gente não se compraz mais com as questões materiais, com as paixões, digamos assim, grosseiras. Mas eu também acho uma outra coisa, Não. assim, que falou muito importante, viu, Isa? A televisão acaba atraindo. Eu até discordo quando tem pessoas que me dizem assim: eu não vejo televisão. A minha personal lá, eu faço personal com a Andréa, às vezes ela diz assim: Verinha, eu não assisto mais televisão, que eu não posso mais com essas coisas violentas. Sim, mas aí tu vai ficar desatualizado. Chegou uma maneira, tu vai ter que te atualizar por algum. Pode não ser televisão, mas por mídia, ou sei lá, né? Mas a mídia também tem fake news, aquela coisa toda. Mas o que a gente nota hoje em dia? E tu falou isso aí, eu me lembrei muito disso. Grupos, principalmente assim, grupos grandes que a gente tem, quando acontece alguma notícia muito ruim, como as pessoas são repetitivas sobre mortes. E tu sabes que assim, ó, é bem isso que tu falaste, acho que esse exercício a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas repetem isso. Quando morreram aquelas crianças, a gente que invadiram as escolas, vocês não têm noção que era meu consultório. As mães entravam e já começavam, doutora, a senhora viu? E eu já dizia, gente, vamos esquecer isso. Então, assim, mudar o foco. Porque, na verdade, se você aceitar esse tipo de atitude, ela vai seguir levando a violência lá para o consultório, para a casa dela, né? E como isso, a gente tem que fazer um exercício, né, gente? Né? Então, eu senti muito isso com os ataques às escolas. Para pediatra, foi direto isso, né, gente? Então, eu acho que é importante o exercício de a gente dirigir o pensamento para o bem. Pode falar, Janine. Coisa rapidinho, porque já está terminando, mas eu lembrei assim, ó, quando a gente tem uma representação interna muito assustadora, vamos supor, às vezes eu atendo uma pessoa que diz assim, Bela, foi isso que eu quis dizer, que diz assim, não, eu não me permito estar em lugares que tenham vícios, porque a representação de certos lugares é assustadora dependendo do que ela tem dentro. Por exemplo, um lugar de perturbação pode mostrar muita perturbação da pessoa. A representação fora da gente, às vezes, está dentro, e a gente não vai a certos lugares porque é muito assustador, é muito ameaçador. É isso que eu quis dizer.
não é? Se tu tiver muito insegura em relação a ir a tal lugar, porque não posso beber, não posso isso, não posso aquilo, não, tá tudo dentro, tá tudo fora, mas o que está representando esses lugares? Não tu, entende, Bela? Mas eu estou dizendo assim, o que está representando esses lugares? Porque eu lembro, por exemplo, assim, quando eu era recém-casada, que eu tinha muito medo de perder lá o meu casamento, entende? Eu passei 10 anos com medo de tudo, entende? Quer dizer, eu evitava, porque eu era muito insegura, eu era muito doente, tu entende? Então, quer dizer, tudo me assustava, mas estava dentro de mim. Eu evitava lugares porque eu pensava assim, não, vai acontecer alguma coisa, eu vou me destruir, eu vou perder a minha vida, eu vou perder a minha felicidade. Como assim? Então não era concreta a minha felicidade? Como é que eu tenho hoje uma tranquilidade, uma segurança que não tinha antes? Então, às vezes, o que está fora representa muito as nossas inseguranças, não é? Eu não vou beber porque eu não quero, eu vou chegar em casa e vou tomar um vinho, entende? Quer dizer, não é, entende? Não é o vício em si, não é o local, é tu estar bem, é tu estar bem, é tu saber, não é? E com o tempo, tu tem toda a razão, a gente fica muito chata, a gente fica muito exigente, a gente fica muito exigente, não é? A gente quer um show bom, que tu não fique apertada, que não te empurrem, não é? Que se tiver uma mesa para tu jantar, melhor ainda, não é? Mas é por uma questão de coisas que a gente vai melhorando, não é? Mas a gente vai melhorando também nessa segurança, não é? E nesse conhecimento de si. As coisas vão passando a ter uma outra conotação, né? Foi isso que eu quis dizer que eu não consegui explicar. Não, mas eu Só concordo, até porque a gente não complementando, pode ser espírita chata, não, É né? isso. A gente não pode ser espírita e chata, eu concordo. É porque, na verdade, sabe quando você faz, eu vou escolher uma coisa para fazer. Cara, eu quero fazer uma coisa que eu goste, que eu sinta prazer fazendo aquilo. Não que eu não vá conviver com as pessoas, eu vou conviver, porque eu não vou ser espírita chata. Mas se for opcional, eu não quero ir, entende? Aí eu não quis, meu Deus, eu tô sendo preconceitual. Não, e com essa mudança com essa mudança de conceito de tempo e de trabalho dela, eu acho que a gente caiu num outro oposto de trabalhar muito e ter muito pouco tempo só para a família. Pelo menos Verdade, é isso aí. eu me vi assim depois da pandemia. Então, quer dizer, tu tem que escolher muito bem o que tu tem além do trabalho e da família, não é? Isso mudou totalmente, né, gente? Mudou totalmente depois da pandemia e antes esse conceito de trabalho e de tempo mudou completamente. O trabalho está em todo lugar e o tempo parece que não existe mais. Então tem muita coisa para a gente pensar, para a gente sentir e para a gente reconfigurar essas relações, não é? A gente caiu para um outro extremo de não encontrar ninguém, não é? De não ter tanta vida social. Eu acho que a gente saiu de uma vida onde a vida social nos distraía, não é? Um monte de gente entrou para dentro de casa e houve separações, houve doença mental adoidado, entende? Houve uma porção de coisa que eclodiu pelas pessoas estarem mais juntas, e depois de uma pandemia, a gente se dá conta, não, para aí, a vida que eu tinha eu não quero mais. Aquela vida que eu tinha só na rua, eu não quero mais. Mas a vida que eu estou dentro de casa também está muito limitada. Muito limitada. Não é? Então, quer dizer, tem que arranjar o bom senso, né? Nem viver na rua como a gente vivia, mas nem viver dentro de casa como a gente está. Eu me sinto muito dentro de casa, não é? Ainda. Nós estamos reaprendendo, na verdade, né, Janine? A vida social não É. existe. Pelo menos não existe mais aquela vida completamente tranquila. Não. A gente ficou marcado pelo vírus. É. A gente ficou marcado pelo medo do contágio.
Não é? E isso não está sendo Pior. conversado. Mas isso a gente nota. Verdade. Travou ali a Janine. Acho que ela travou, né? Pessoal, são 22 horas. Ai, já... Eu acho que daí podemos... Acho que ela travou, né? Ficou sem internet. Acho que podemos encerrar. O que vocês acham? Né? Já 22 e pouco, para não ficar muito tarde. Antes disso, quem que Sidéria queria falar alguma coisa. Tu quer falar, Sidéria? Pode falar, Sidéria. Eu tinha criado o sonzinho dela. Aí Do uma mundo. conexão total aqui. Eu vi, mas voltasse. Não, voltei por nada. Não, nada. Nada demais? Que Janine, céu. nós vamos aproveitar a tua presença hoje para fazer a oração do encerramento. Pode fazer para nós, minha querida? Eu adoro, não, e eu adoro uma prece aqui que eu tenho, que eu tô quase colocando ela toda na minha cabeça e no meu coração. Então faz para nós aí. O Pai Nosso do Monsenhor Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Jesus, de amor, que o Senhor possa abençoar a Isabela com a sua família, assim como todos nós participantes da AME, e que nós tenhamos esse amparo espiritual, com certeza que a doutora Marlene intercede por nós diante do teu altar, do teu amor, da tua bondade, para que todos nós possamos receber, não só nesses encontros divinos que a gente tem aqui através das AMEs, mas em todos os encontros de todas as AMEs, de todos os participantes, que todos recebam essa bênção, esse bem-querer que ela tem por nós e nós por ela. Que onde ela se encontre, que ela receba o nosso carinho, a nossa homenagem e a nossa gratidão. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que possa continuar cuidando dos nossos lares, dos nossos pacientes, das dores de cada um que nos chegam e que a gente possa iluminar sempre todos que nos chegam e que nós sejamos ícones do teu amor, da tua luz, da tua cura, da tua bondade, da tua alegria. Obrigado, Senhor, sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, Gê. Que bom que tu quisesse entrar e contribuísse um monte com o nosso estudo, né, Isa? Maravilha, obrigada. Maravilha, muito obrigada, Gê. No início, quando eu escolho essa prece, eu me lembro dela. Não é? Porque ela fazia, nas viagens para a Europa, ela fazia muito essa prece. Quando tinha alguma coisa trancada
Às vezes nós passávamos pelas passagens de avião e trancava um lá, por causa de uma coisa na mala. Ou nós chegamos em Friburgo uma vez e os computadores trancaram todos. E aí ela chamou todo mundo num refeitório, numa abadia de 1.200 lá, na Suécia, né? Suíça. E aí ela chamou e ela fez essa prece. Eu nunca me esqueci, quando eu faço essa prece, eu ouço a voz dela, sabe? É uma coisa assim que me envolve, é uma coisa muito boa que eu quis que vocês sentissem também. Sentimos mesmo. Sentimos mesmo, viu? Sentimos mesmo. Plasmou. É, coisa boa, plasmou, é isso aí. Plasmou. Olha o exemplo prático, plasmou. Gente, estava muito bom, muito obrigada, Gê, muito obrigada, viu, Isa? Obrigada, tchau. Estava muito bom o nosso estudo, viu? Parabéns, viu, Bela? E Bela, bom. conduziste muito bem. Tá? E obrigada por todos, viu, gente? E aí vamos continuar mais adiante, tem bastante para frente.